Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que bom estar de volta aqui com vocês neste domingo, 9 de maio de 2021, na nossa segunda lição deste mês de maio, da nossa revista Palavra e Vida. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, né? Então, hoje nós vamos ver mais um mandamento. Mas antes de começar, eu quero lhes dizer que espero que a semana de vocês tenha sido bastante abençoada e que estejam agora animados para que juntos estudemos mais um pouco da palavra de Deus nesta manhã de domingo. A nossa lição, ela está sempre baseada na revista Palavra e Vida. O título desse nosso segundo trimestre de 2021 é Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. E nós temos visto, ao longo desses domingos, o quanto são atuais os mandamentos do Senhor que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20, né, que são os nossos conhecidos 10 mandamentos. Hoje nós vamos estudar a lição número 6, que tem por título Código de Honra. Esta lição que nós vamos estudar hoje, o seu texto base está em Êxodo capítulo 20, verso 12. Bom, mas vamos fazer uma rápida revisão aqui dos mandamentos que nós já vimos, né? Olha, nós vimos o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses além de mim. Então o Senhor exige total exclusividade da nossa parte, porque Ele é o Deus Criador, Ele é o nosso Deus Pai, Ele é o Senhor Todo-Poderoso e não há outro como o Senhor. Portanto, não há ninguém que possa ser colocado ao lado do Senhor. Portanto, somente ao Senhor nós dedicamos total adoração, pois Ele é o nosso Deus. O segundo mandamento diz o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Aí nós vemos então que, como o Senhor pede total exclusividade de nós, nada pode ser colocado ao lado dele, nenhuma imagem, nem mesmo uma imagem do próprio Deus. Por mais que nós imaginemos como é o Senhor, nós não podemos fazer nenhuma imagem visando a dar ao Senhor a honra àquela imagem para que nós pudéssemos ali então ter algo mais substancial. Mas nós vimos que Deus é Espírito e por isso que o Senhor diz: não terás outros deuses além de mim e não farás para ti nenhum ídolo. Então, o terceiro mandamento, nós vimos também, que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 7, que diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quando nós estudamos esse terceiro mandamento, nós vimos que tomar o nome do Senhor em vão, entre outras coisas que nós citamos, é não ter compromisso com a palavra de Deus, é não se comportar como alguém que teve um encontro real com Jesus e que teve a sua vida transformada, que passou por uma metanoia, ou seja, que mudou de comportamento, uma vez que o Senhor Jesus transformou a sua vida. Então, tomar o nome do Senhor em vão é quando não há compromisso com o Senhor e nem com a sua palavra, entre outras coisas que nós falamos. O quarto mandamento, nós vimos domingo passado, está em Êxodo capítulo 20, verso 8, ele diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. E nós vimos o que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, o nosso Criador, ele se preocupou com o nosso bem-estar. Então ele não nos deu apenas o privilégio de trabalhar, mas ele também nos deu o privilégio do descanso. Então nós temos um dia que nós separamos e este dia é um dia para o nosso descanso, ao mesmo tempo que nós o separamos também para a adoração ao Senhor, e nós fazemos isso, como falamos na lição de domingo passado, aos domingos, porque é o dia que a igreja, a partir do Novo Testamento você vê isso, lá no início do Novo Testamento, você vê muito bem claro que a igreja adotou esse dia de descanso, o domingo, pelo fato de ser o dia da ressurreição do Senhor. Hoje nós vamos ver o quinto mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, verso 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe,
a fim de que tenhas vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos repetir. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto mandamento. Então nós vimos até domingo passado o quarto mandamento, e como nós falamos aqui bastante, o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com o Senhor Deus. Como nós devemos reverenciá-lo, como nós devemos lhe dar a primazia, como nós devemos ter uma vida dedicada a ele, porque não há um outro Deus, só o Senhor é Deus. A partir do quinto mandamento, nós vamos ver que ele tem a ver, tá, com o nosso relacionamento com o próximo, ou seja, na nossa dimensão horizontal. Mas o interessante desse quinto mandamento é que ele é o único que tem anexo a ele uma promessa. Uma promessa. Então veja lá qual é a promessa que há neste quinto mandamento. Veja lá a parte B de Êxodo capítulo 20, verso 12. A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então observe aí que o fato de cumprir o quinto mandamento nos dá esta grande bênção que é uma vida de longevidade. Nós teremos uma vida longa, consequentemente, teremos uma vida abençoada pelo fato de obedecer este quinto mandamento. Bom, quando Deus entregou os 10 mandamentos, nós nos lembramos muito bem que foi lá naquele encontro no Monte Sinai, que todo o povo estava ali e o povo assumiu o compromisso com o Senhor de cumprir os seus mandamentos, e isso se deu então na caminhada do deserto rumo à terra prometida. Deus estava conduzindo o seu povo no deserto, levando-o para a terra prometida e ao mesmo tempo trabalhando com este povo, porque este povo precisava de experiências com o Senhor, esse povo precisava conhecer mais o Senhor, por isso este tempo de 40 anos no deserto, para que este povo pudesse ser trabalhado e tivesse mais intimidade com o Senhor. Da mesma forma, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, nós precisamos de experiências com o Senhor, nós precisamos de mais intimidade com o Senhor, eis porque nós estudamos a sua palavra, eis porque nós o adoramos, eis porque nós o reverenciamos, porque ele é o nosso Deus, e a semelhança como ele conduzia aquele povo no deserto rumo à terra prometida, ele também está nos conduzindo a uma terra prometida, que é a Nova Jerusalém, e neste caminhar nós vamos tendo experiências com o Senhor. Então, como eu disse, este povo caminhando do deserto era um povo em formação. E o Senhor vai dar como estrutura básica para este povo a estrutura familiar. E nessa estrutura familiar, o Senhor vai deixar muito bem definida uma linha de autoridade. Você sabe que hierarquia é algo divino. Tem muita gente que não gosta de hierarquia, porque tem muita gente que não gosta de obedecer, tem muita gente que não gosta de estar submisso a alguém. Mas veja, nós devemos estar sempre submissos ao Senhor. Então, já começa aí, em servir o Senhor, já começa aí o motivo de submissão. Então, quando nós somos submissos ao Senhor, nós entendemos muito bem o que é uma linha de autoridade. E o Senhor, ao criar essa estrutura familiar, o Senhor vai colocar nela uma linha de autoridade. Ou seja, o Senhor vai colocar uma hierarquia nessa estrutura familiar, e é justamente por esta razão que o Senhor nos dá o quinto mandamento. Veja, e aí nós vamos ver que essa linha de autoridade, ela fora conferida aos pais. E o que vai acontecer? Vai caber aos filhos de obedecerem aos seus pais e de honrá-los ao mesmo tempo. Por quê? Porque isto é um mandamento do Senhor. O Senhor nos coloca numa família sob a liderança de pais, dos nossos pais, para que nós lhes obedeçamos e para que nós também os honremos. Então, por que o Senhor dá este mandamento de honrar pai e mãe? Veja, este povo estava indo para a terra prometida, que era habitada por povos pagãos. E o Senhor não queria que este povo que estava indo para a terra prometida, o Senhor não queria que aquele povo
que o seu povo não assimilasse os costumes dos povos que seriam conquistados. Eis porque o grande mandamento do Senhor foi que eles deveriam eliminar todos os povos. Eles deveriam conquistar a terra toda. E a ordem era para eliminar todos os povos, porque havia o risco de o povo de Deus assimilar os costumes dos povos pagãos. E um dos costumes desses povos pagãos que habitavam as terras, as terras que seriam conquistadas, eles faziam o seguinte com os seus pais. Quando os seus pais atingiam a idade da velhice, quando seus pais se tornavam idosos, o que eles faziam? Eles os levavam para o deserto para que lá eles morressem. Eles não tinham consideração com seus pais. Eles não tinham considerações com aqueles que lhe deram a vida. E o Senhor queria que o seu povo fosse diferente. Por isso que o Senhor deu aquela série de mandamentos, série de recomendações. Eles não deveriam se misturar, não deveriam se casar com aqueles povos, não deveriam ter imagens, adorar as imagens e as esculturas que esses povos adoravam. Esses povos eram povos politeístas. E aí o Senhor diz, olha, vocês deverão ser diferentes. E nessa diferença está incluída a forma como vocês vão tratar os seus pais. Vocês deverão honrá-los, vocês deverão respeitá-los. Por quê? Porque para os povos daquela terra, daquelas terras a serem conquistadas, os pais idosos davam trabalho, os pais idosos davam despesas, então era muito mais confortável descartá-los lá no deserto e deixá-los lá para que eles morressem à míngua. Aí nós entendemos o porquê do mandamento do Senhor Deus de honrar pai e mãe. Por que pai e mãe deve ter este privilégio em nossas vidas? O povo de Deus em nada poderia agir como aqueles povos pagãos. Não deveriam assimilar em nada prática alguma daqueles povos pagãos. Levítico, capítulo 18, do verso 2 ao 5, nós encontramos: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram. Não tragam nada daquela carga do Egito, e nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. O Senhor estava levando este povo para Canaã, que era a terra prometida. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Veja aí entre essas ordenanças, nós vamos ver aí honrar pai e mãe. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Veja que observar os mandamentos do Senhor nos dá vida. E o Senhor diz, lembra-se de honrar pai e mãe para que sejam prolongados os seus dias na terra. E encerrando, vem a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor. Eu os tirei do Egito. Esqueçam tudo lá. Eu os estou levando para Canaã, mas não assimile nada de Canaã. Não sigam as suas práticas. Aí o Senhor diz, aí a gente começa a entender, veja, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem alguma de escultura, lembre-se do dia de sábado para o santificá-lo. O povo tinha que chegar lá e ser totalmente diferente. Aí o Senhor diz, obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles, eu sou o Senhor. Aí, o que nós vamos ver aqui? Os 6 últimos mandamentos, como já falamos, tem a ver com o nosso relacionamento na dimensão horizontal, tem a ver com o nosso próximo. Repetindo o que nós já falamos aqui, do 1º ao 4º, tem a ver com a dimensão vertical do nosso relacionamento com o Senhor Deus. Entendido o relacionamento com o nosso Senhor Deus, nós vamos ver que nós vamos entender como vamos nos relacionar com o nosso próximo. Desses mandamentos, desses 6 últimos mandamentos, o primeiro e mais fundamental são as nossas obrigações com relação aos nossos pais. Então, quando nós chegamos ao nosso nível do relacionamento na dimensão horizontal, o primeiro e mais fundamental são as nossas obrigações com relação aos nossos pais.
Tá? Então nós vamos ver o seguinte: olha, honra, reverência e obediência aos pais. É isso que o Senhor quer deixar muito bem claro a partir do quinto mandamento. Porque é em casa que nós vamos ter a noção de comunidade, a noção de sociedade, e é em casa que nós vamos ver a autoridade do pai e mãe e o quanto eles são bênçãos em nossas vidas. Então o Senhor queria honra, reverência e obediência aos pais, lembrando-se que nós também chamamos o Senhor por Pai. Então, como nós reverenciamos o Senhor, nós também devemos honrar, reverenciar e obedecer aos nossos pais. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Olha como isso é extremamente atual, como isto é para os nossos dias. Honrar pai e mãe é totalmente válido para os nossos dias, mas infelizmente nós vemos tantos pais, tantos pais e mães que não são honrados, que não são respeitados. Nós vemos como alguns filhos, a forma como eles tratam seus pais e suas mães, sem respeito algum, sem consideração alguma para com eles. O mandamento, então, de amar, de honrar pai e mãe, de obedecer-lhes, o mandamento abrange atos de bondade, respeito, o mandamento abrange ajuda material, o mandamento abrange obediência aos pais, porque os pais são bênçãos em nossas vidas. Eles não são para ser descartados no deserto. Aí deserto você pode entender asilo, casa de repouso, jogá-los para lá para que eles não nos causem problemas, para que eles fiquem por lá. Não quero dizer que não possa. Às vezes é necessário sim um asilo, uma casa de repouso, mas eles não podem ficar lá jogados. Eles, às vezes até mesmo opção deles, mas eles não podem ficar lá jogados. Eles têm necessidade da nossa presença, eles têm necessidade do nosso cuidado, eles têm necessidade de saber que eles continuam sendo amados e respeitados por nós. Observe como a lei tratava com tamanha seriedade este quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Veja só como a lei tratava com tamanha seriedade este mandamento. Olha lá, Êxodo capítulo 21, do verso 15 ao 17. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Olha, se isso fosse ainda observado nos nossos dias, quantos filhos já não teriam sido executados, quantos pais que são agredidos, quantas mães que são agredidas, que não têm carinho algum, que não têm respeito algum dos filhos que eles geraram, mas estão sendo lá maltratados. Aí o Senhor diz: quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Aí você vai entender que, na realidade, quando nós olhamos este texto, o que diz o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe para que sejam prolongados os teus dias na terra que o Senhor te dá. Olha, hoje não há essa execução, mas será que a vida dessa pessoa não é encurtada? Será que ele não é executado de uma outra maneira? Acho que é um caso para nós pensarmos aí. Ainda Levítico, capítulo 20, verso 9, diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Veja o quanto o Senhor Deus honrava e honra a figura de pai e mãe. Se o Senhor Deus honra de tal maneira, como deveremos nós também fazer? Deveremos honrar com intensidade, com respeito, com obediência os nossos pais. Devemos
ser bênçãos em suas vidas, para que nós não sejamos amaldiçoados, porque o Senhor honra muito a figura paterna. Lembre-se que Deus é Pai, e aí nós podemos entender como o Senhor honra muito a figura paterna. Provérbios, capítulo 19, verso 26, diz: o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Aí você vai ver quantos filhos, pelo fato de não honrar pai e mãe, tem manchado o nome da família, tem manchado o nome do pai e da mãe que tanto preservaram aquele nome, tem causado tanta tristeza a eles. Provérbios ainda, capítulo 20, verso 20 diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Olha que este texto é extremamente válido para os nossos dias. Filhos que amaldiçoam os seus pais, esses filhos terão vida curta e vivem na mais profunda escuridão. Lembre-se de uma coisa que eu tenho falado aqui, que os 10 mandamentos têm uma sequência lógica, hierarquizada. Quando você quebra o primeiro mandamento, não terás outro Deus além de mim, aí você vai ver que a pessoa vai partir para a idolatria, a pessoa vai criar imagens para ter algo para que substitua a sua adoração. E aí, quebrando um mandamento, vai quebrar o outro, vai quebrar, com extrema facilidade, vai quebrar o seguinte. E quando chegar aos pais, se não honrou o Senhor Deus como o Deus Todo-Poderoso, se não tem amor e se não tem temor de Deus, vai quebrar os demais mandamentos, sim, porque eles são hierarquizados. Então, não honrar pai e mãe, além disso, é uma ameaça para a sociedade, porque lembra, a primeira ideia de sociedade que nós temos é em casa, é no lar, é na família. E é na família que nós vamos ter a ideia de autoridade, justamente porque o Senhor nos diz: honra pai e mãe. Então nós estamos debaixo de uma linha de autoridade onde estão pai e mãe. E quando eles não são honrados, aquele que não faz isso, aquele que não os honra, ele se torna uma ameaça para a sociedade. A desobediência aos pais é um sinal de decadência da sociedade em que vivemos. Veja o que nos diz o texto bíblico lá de Romanos, o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, do verso 29 ao 31. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Tudo isto nós vemos que vem de uma vida desajustada em que não observou os conselhos do pai, as disciplinas do pai, as orientações do pai. Quando eu falo pai, aí incluo pai e mãe. Aí o que acontece? Torna-se um desajustado. É em casa que nós temos que aprender a linha de autoridade. E é por isso que, às vezes, os pais são obrigados a disciplinar os filhos para que eles entendam que a vida requer de nós responsabilidade e que a vida requer de nós que nós sejamos como servos de Deus, nós sejamos bênçãos para o Senhor, mas quando tal não acontece, é isso que vai acontecer: injustiça, maldade, ganância, depravação. Por quê? Arrogância, presunção. Por quê? Porque desobedece aos seus pais e sem amor pela família, implacáveis. Ainda lá, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 3, ele diz: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes,
blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Por quê? Quebra dos mandamentos do Senhor. É uma sequência. Quebrou o primeiro, vai quebrar o segundo, vai quebrar o terceiro, vai quebrar o quarto, vai quebrar o quinto. Quando chega no quinto, vem a desobediência aos pais, vem a falta de amor para com a família. Aí você vai ver que daí em diante, adulterar, cometer homicídio, falta-me o termo aqui agora, ter a inveja, tá? A cobiça, é o que eu quero dizer, tudo isso vai vir com mais facilidade, porque é o que o texto nos mostra claramente. Então nós vemos que os 10 mandamentos, eles são extremamente atuais, eles são extremamente válidos para os nossos dias, e aí está uma radiografia dos nossos dias, pela quebra dos mandamentos do Senhor, e sendo um deles, tá? A falta de amor e a falta de honra para com os pais. A vida é um dom que Deus nos deu por intermédio dos nossos pais. Foi Deus quem usou os nossos pais. Olha aqui Provérbios 23, 22 a 25. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Olha que bênção, olha quanta alegria causa um filho que honra pai e mãe. Olha quanta alegria, quanto prazer dá um filho que obedece os mandamentos do Senhor, que reconhece que o Senhor é o único Deus, que não há outro Deus, que reconhece que os pais são dignos de honra. Aí o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Que alegria nós damos aos nossos pais, quando nós os honramos, quando nós cuidamos deles, quando nós lhes obedecemos. Talvez nós não estejamos mais na idade, não estamos mais sob o jugo deles. Mas olha, honrar, reverenciar, respeitar e muitas vezes os conselhos que eles nos dão, mesmo na idade adulta, são grandes bênçãos para as nossas vidas. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que o deu à luz. Olha quanto alegria um filho dá ao seu pai e à sua mãe. E, consequentemente, a cada vitória do filho, que alegria também traz para o pai e a mãe, porque pai e mãe estão vendo ali que o filho está sendo vitorioso, porque foi um filho que os honrou e que continua a honrá-los. E então é uma alegria tanto para o pai como também é para o filho. Observe que honrar é mais do que obedecer. É possível obedecer e não honrar. Veja aqui uma coisa interessante. O irmão do filho pródigo, ele era obediente ao pai. No entanto, não o honrava. Veja só. Olha aqui o que nos diz o texto lá de Lucas, capítulo 15, verso 29 a 30. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Olha, este filho pródigo, esse irmão do filho pródigo, ele estava em casa com o seu pai, mas ele estava em casa com o seu pai, ele não se sentia alegre, ele se sentia um escravo, ele não se enxergava como filho. Consequentemente, se ele não se enxergava como filho, obedecer o pai para ele era um peso. Ele dizia: olha, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Ele não tinha prazer em trabalhar junto ao pai para o bem da família, para o conforto da família, para que a vida da família fosse melhor. Ele se julgava um escravo. E além de se julgar como escravo, ele era um egoísta. Ele não estava enxergando a alegria do pai em receber aquele filho que estava perdido.
E além disso, ele não enxergava aquele filho perdido como seu irmão, porque ele diz o seguinte: mas quando volta para casa esse seu filho, ele não falou, mas quando volta para casa esse meu irmão. Ele não tinha a noção de família, ele não tinha amor para com o pai, ele não tinha amor para com a família, ele não tinha amor para com o irmão. Quando nós honramos pai e mãe, isso também nos conduz a um ambiente de amor, de comunhão com os nossos irmãos. Porque quando um dos nossos irmãos sofre, isto causa tristeza aos nossos pais. E quando os nossos irmãos são abençoados, isso causa alegria aos nossos pais. E aquele filho, ele era totalmente egoísta. Embora ele obedecesse ao seu pai, ele não o fazia com prazer. Ele fazia aquilo com peso. Então, obedecer nem sempre é honrar. Nós temos que honrar, nós temos que obedecer e nós temos que respeitar. Então veja, o irmão do filho pródigo, ele era obediente, mas no entanto ele não honrava o seu pai. Veja como é interessante quando nós olhamos para o texto com mais atenção. Honrar pai e mãe significa honrar a Deus, porque quando nós estamos honrando pai e mãe, significa que antes do pai e da mãe, temos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas e em nosso coração. E quando assim fazemos, quando nós amamos o Senhor, nós temos dentro de nós o amor do Senhor e, consequentemente, nós vamos transferir esse amor para os nossos pais também. Veja lá Levítico, capítulo 19, de 1 a 3, diz: Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, diga o seguinte a todo o meu povo: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Veja, o Senhor nos chama para uma vida de santidade e de responsabilidade. E esta vida de santidade e de responsabilidade, nós enxergamos que o Senhor Deus, o nosso Deus, ele é santo. E, consequentemente, devemos viver uma vida santa. Aí, por este fato, vem ainda mais outra recomendação. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando nós respeitamos pai e mãe, nós reconhecemos que o nosso Deus é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, o Deus que é santo e que requer de nós santidade. E no processo de santificação em que nós estamos vivendo, este processo passa justamente pela parte também de honrar pai e mãe. Quando nós não honramos pai e mãe, nós não estamos vivendo uma vida de santidade diante de Deus. Honrar pai e mãe é honrar a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Quando honramos pai e mãe, veja, nós somos protegidos. Lembre-se que no início eu falei que o quinto mandamento é o único mandamento que tem anexo a ele uma bênção. Olha aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele nos fala do verso 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha, que bênção é honrar pai e mãe. Isso causa alegria a eles e isso é uma fonte de bênção para nós, porque nós estamos protegidos e para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando nós estamos preocupados para que tudo corra bem com a vida dos nossos pais, para que tudo lhes vá bem, tudo na nossa vida também vai correr bem e isso nos dá a certeza de longevidade também. Então, veja, aí fica-nos aqui uma pergunta: como filhos, temos sido motivo de alegria para nossos pais? Acho que é um momento de nós fazermos uma reflexão. Nunca é tarde para mudar o nosso comportamento, para observar a nossa vida segundo a palavra de Deus. Se a resposta a esta pergunta é não, ainda há tempo de reparar, ainda há tempo de reconstruir, ainda há tempo de restauração. Veja Colossenses capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso,
agrada ao Senhor. Deus, ao enviar o seu Filho Jesus, veja só como Deus dá tanto valor à vida familiar. Deus decidiu fazê-lo por intermédio de uma família. Jesus veio ao mundo por intermédio de uma família, Maria e José, e depois Maria teve outros filhos. Jesus foi criado em uma família. E Jesus conheceu, além da autoridade do Pai, que o havia enviado, Jesus também reconheceu a autoridade de José e Maria sobre sua vida. Jesus era obediente aos seus pais. Olha naquele texto, naquela passagem que Jesus ficou no templo lá, conversando com os doutores da lei, quando ele tinha 12 anos de idade. Veja lá em Lucas capítulo 2, versos 51 e 52. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Veja, Jesus era obediente aos seus pais, e Jesus também os honrava. E nós vamos ver como até o fim Jesus honrou seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas voltando lá no iniciozinho, então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Veja que em tudo nós temos o exemplo no Senhor Jesus Cristo. Cristo nos deixou todos os exemplos. Ele passou por tentações, ele sofreu, ele foi humilhado, e tudo ele passou, tudo ele foi tentado, e também, mas em nada ele pecou. E ele também não pecou com relação ao 5º mandamento. Jesus honrou pai e mãe, e Jesus foi obediente aos seus pais, Jesus os amou. Jesus, então, nós vamos ver que Jesus honrou até o fim, que Jesus não abandonou sua mãe. Ele, como primogênito, e era esta uma das responsabilidades do primogênito, ele cuidou dela até o fim. Lembre-se aqui, olha, em João capítulo 19, versos 25 a 27, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Veja, Jesus está na cruz, agonizando na cruz, nas suas últimas horas de vida neste mundo. Aí, quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Veja, Jesus se preocupou com a sua mãe. Antes da sua morte, o amor de Jesus por sua mãe era tão grande. Aí nos leva a concluir que, por esta época, José já estava morto, Maria já era então viúva. Aí Jesus vai pedir a João: cuida dela, cuida da minha mãe. Aí João assume então esse cuidado de Maria, mãe de Jesus, porque Jesus a amava. Jesus se preocupou com a sua mãe. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Jesus morreu, mas Jesus não deixou a sua mãe desamparada. Jesus cuidou dela até o fim. Assim, então, como devemos honrar a Deus que nos criou, devemos honrar aqueles que Deus escolheu para que os seus planos se cumprissem em nossas vidas. Veja, Deus tem um plano em cada um de nós. Deus tem um plano para cada uma de nossas vidas. E esse plano, para que ele pudesse se tornar realidade, Deus escolheu nosso pai e nossa mãe para que, por intermédio deles, nós pudéssemos vir ao mundo e para que Deus pudesse cumprir o seu plano em nossas vidas. Veja, lembre-se de que aquele que não obedece ao mandamento de honrar os pais não será honrado por Deus. Veja que vai ser uma vida de escuridão. Nós falamos que lá no início, pela lei, quem caluniasse o pai
quem não respeitasse o pai, quem agredisse o pai deveria ser executado. Hoje em dia não há essa execução assim de uma maneira tão visível, mas há as suas consequências, porque não honrar pai e mãe significa também que não está honrando a Deus. E veja, a recomendação do Senhor é: sejam santos porque eu sou santo. E ainda outra coisa, o Senhor Deus é fogo consumidor e dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Tá? Então veja aqui, que aquele que não obedece ao mandamento de honrar os pais não será honrado por Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4, o apóstolo Paulo nos dá a seguinte recomendação: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Veja, colocar a religião em prática, ou seja, professar a religião. Se é cristão, tem que professar o nome de Cristo, tem que exaltar o nome de Cristo, tem que exaltar o nome do Senhor, tem que mostrar que o Senhor é o seu único Deus, que não há o outro Deus. E entre outras formas de professar a religião, de praticar a religião, é ter cuidado, é cuidar das viúvas, cuidar das nossas mães, cuidar dos nossos pais. Mas uma viúva tem filhos ou netos, que este aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Nós recebemos, o maior bem que nós recebemos de nossos pais foi a nossa vida, e foi Deus quem os escolheu. Então eles são bênçãos em nossas vidas. Se Deus os escolheu, nós devemos honrá-los, nós devemos respeitá-los, nós devemos obediência, nós devemos honra, cuidado, amor e carinho. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Tiago diz que aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a coloca em prática, a sua religião é vã. É uma vida sem compromisso. E quando é uma vida sem compromisso, quando alguém não honra pai e mãe, quando alguém não cuida de pai e mãe, quando alguém não cuida da sua família, está quebrando aquele mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque professa uma coisa, professa que crê no Deus vivo, professa que crê no Deus vivo, do único Deus, professa que foi salvo por Jesus, mas a sua vida não demonstra nada disso. Então está tomando o nome de Deus em vão. Então nós temos que cuidar dos nossos, nós temos que cuidar da própria família e nós temos que retribuir o bem recebido dos nossos pais e avós, porque foi por meio deles que o Senhor nos deu vida e foi para que os planos de Deus pudessem ser cumpridos em nossas vidas. Aí Tiago, capítulo 1, verso 27, ele diz: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Honrar pai e mãe significa, então, cuidar, gastar tempo com eles, ajudar financeiramente se necessário for, não deixá-los à míngua, não deixá-los dependentes de uma cesta básica da igreja quando eles podem ser socorridos e ajudados pela família. Não deixá-los a ficar à procura de cuidados médicos quando eles podem ter um plano de saúde que os abrigue, que os socorra, que cuide deles quando necessário. Veja, eis porque Jesus confrontou os fariseus e os mestres da lei, porque os mestres da lei, eles pregavam uma religiosidade e faziam totalmente diferente. Os mestres da lei não honravam pai e mãe. É claro que se eles não honravam pai e mãe, eles já tinham quebrado mandamentos anteriores. E eles estavam tomando o nome de Deus em vão. Olha aqui que nos diz o texto lá de Marcos, capítulo 7, versos 6 e depois do 9 a 13. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, este povo toma o meu nome em vão. E disse-lhes:
Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, corbã significa uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como esta. O que acontecia é que os fariseus e os mestres da lei, os saduceus, eles estavam deixando seus pais de lado, não estavam cuidando, e assim eles ensinavam aos outros também, porque eles eram líderes espirituais, e assim eles ensinavam os outros. E qual era a justificativa deles? Olha, pai e mãe, o que eu tenho para lhes dar, eu já dediquei ao Senhor. Então, se eu dediquei ao Senhor, eu não tenho o que socorrê-los. Eu não tenho como ajudá-los. Aí o Senhor diz para eles o seguinte: olha, isso é demagogia. O mais importante é cuidar do Senhor, é cuidar do seu pai e da sua mãe. Lembre-se que nós falamos aqui da lição de domingo passado, o mais importante que o Senhor falou foi misericórdia. Para o Senhor importa misericórdia do que sacrifícios. O Senhor quer que nós sejamos misericordiosos. Se nós não temos misericórdia dos nossos pais, que nos deram vida, que nos criaram, que nos educaram, que nos encaminharam para uma vida de êxito, aí agora quando chega nessa fase da vida, olha, eu não tenho tempo para com o Senhor, porque eu tenho que estar cuidando dos meus afazeres com a igreja. Não adianta estar envolvido com a igreja e deixar pai e mãe de lado. Não adianta estar colocando ofertas se o pai não recebe ajuda e o pai e a mãe não recebem ajuda financeira. Estão carentes, passando por dificuldades financeiras e não são socorridos. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós cuidemos do nosso pai. Dos nossos pais, digo. Quando nós fazemos isto agrada ao Senhor, nós somos abençoados pelo Senhor e também nós temos o privilégio também de participar da obra do Senhor, sabendo que participar da obra do Senhor inclui também cuidar do pai e mãe. Olha, a primeira igreja que nós frequentamos na nossa vida é o nosso lar, para aqueles que nasceram no ambiente cristão. É a primeira igreja que nós frequentamos. Então, é lá que nós temos que colocar os nossos dons ao serviço uns dos outros. Se nós não colocamos os nossos dons para atender às necessidades dos nossos pais, como nós vamos colocar nossos dons para atender às necessidades dos nossos irmãos, da nossa comunidade de fé? Nós estamos sendo demagogos, estamos sendo hipócritas, estamos tomando o nome de Deus em vão, não temos compromisso com o Senhor, já quebramos todos os primeiros 4 mandamentos. Estamos quebrando o 5º, e daí em diante é uma facilidade para quebrar os demais mandamentos. Então não adianta dizer: eu não tenho tempo porque estou envolvido com a igreja, eu não tenho tempo porque estou fazendo isso, aquilo, outro, eu não posso ajudar porque estou fazendo uma outra coisa. Não, isso não tem justificativa nenhuma diante do Senhor. Foi por isso que o Senhor chamou a atenção dos fariseus e dos mestres da lei. Os fariseus, o que eles faziam? Eles usavam a tradição para se isentarem de qualquer obrigação para com seus pais. Olha, os fariseus não eram nada diferentes daqueles povos pagãos que levavam seus pais já idosos para o deserto para que lá eles morressem à míngua. Só que os fariseus usavam uma desculpa. Olha, eu não posso cuidar de vocês porque o que eu tenho eu dediquei ao Senhor. É corbã. Corbã era uma oferta dedicada, era algo que era dedicado, ofertado. Então eles diziam: o que eu posso lhes dar é dedicado ao Senhor. Então, os povos pagãos abandonavam seus pais no deserto. Os fariseus e os mestres da lei abandonavam seus pais, mas usando a casca da religiosidade, muito pior do que os pagãos. Aí nós vamos entender, mais à frente nós vamos ver uma coisa. Eles alegavam
ter dedicado as suas propriedades, aí faltou o S de propriedades, eles alegavam ter dedicado a Deus suas propriedades e rendas. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Os fariseus, com toda aquela capa de religiosidade, eles eram piores do que os povos pagãos das terras que o povo conquistou lá quando estava vindo do cativeiro do Egito, indo para a terra prometida. Eles eram piores do que os pagãos. E nós, quando nós não cuidamos dos nossos familiares, nós negamos a fé. E é pior do que ser um descrente. É uma religião que é praticada de aparência. Voltando a Tiago, diz: aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, a sua religião ela é vã. Negou a fé e é pior que um descrente. Não cuidar dos seus, então, não cuidar do pai, não cuidar da mãe, não cuidar dos seus familiares, é negar a fé. Não passa de religiosidade a semelhança daqueles fariseus e doutores da lei. Não há compromisso com Deus. Então, não há esse compromisso com Deus, significa que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento já foram quebrados e o quinto está sendo quebrado. Aí observe que cuidar dos seus inclui cuidar da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, dos avós, dos sogros. Significa cuidar da família. Quando o filho vê a maneira como o pai cuida da esposa, quando o filho vê a maneira como a mãe cuida do esposo, aí os filhos vão ter essa noção familiar e vão ver que é neste ambiente familiar que nós temos a oportunidade de exercer o amor. Por isso que logo após os 4 primeiros mandamentos vem este mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Aí, já indo para o fim, veja só que quem não cuida dos seus, logo não está honrando o Senhor, porque é o mandamento do Senhor cuidar dos seus. Aí isso nos leva de volta lá para o primeiro mandamento, para Êxodo 20, verso 2, digo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Veja, o Senhor é o nosso Deus. Quando nós reconhecemos, nós o amamos. E pelo fato de nós o amarmos, nós também amamos nossos pais e nós os honramos, nós os respeitamos, nós cuidamos deles, nós nos preocupamos com eles. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o mandamento que nós vimos hoje, e a lição de hoje ela tem por título Código de Honra. E como filhos de Deus, nós temos um código de honra, e nós temos que velar por este código de honra, que são os mandamentos do Senhor. E nós devemos lhes obedecer, nós devemos cuidar desses mandamentos, nós devemos caminhar segundo esses mandamentos. Então, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí, veja lá, ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Meu irmão e minha irmã, esta é a mensagem que nós temos. Hoje nós somos pais, nós amamos nossos filhos. Hoje nós somos avós, nós amamos nossos netos. Hoje nós temos a nossa família e nós devemos cuidar dos nossos familiares. E aí, lembrando sempre do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E repetindo este último texto, que é de Provérbios 23, 22, ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Guardemos isso em nosso coração. Talvez sua mãe e seu pai não estejam perto de você. Talvez já faz algum tempo que você não liga para eles. Hoje, com essa facilidade da tecnologia, com o WhatsApp, com o e-mail, com o telefone celular, olha, nós podemos estar em contato com eles todos os dias, se nós assim quisermos. E nós podemos ajudá-los também. Nós podemos socorrê-los. Em suma, devemos ser bênçãos para os nossos pais. Quando nós enxergamos isso, nós vamos ser bênçãos na sociedade, porque a nossa vida é uma vida que sabe
o significado do amor. Temos o amor de Deus Pai, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Temos em Jesus Cristo o grande exemplo que ele nos deu, quando ele coloca Maria aos cuidados de João, para que Maria não ficasse desamparada. E assim Jesus honrou o seu pai, Jesus ouviu os seus pais, e Jesus não desprezou a sua mãe, quando ela já envelhecida, naqueles momentos finais seu na cruz do Calvário, Jesus cuidou da sua mãe, e nós devemos fazer da mesma forma. Honremos, portanto, nossos pais e nossas mães, ou então, melhor dizendo, continuemos honrando nossos pais e nossas mães, e louvemos a Deus pela bênção que eles são em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, essas eram as nossas palavras para essa nossa EBD de 9 de maio de 2021. E encerrando, eu desejo a todos vocês com uma semana abençoada. E sendo este domingo, Dia das Mães, fica aqui a minha homenagem a você, minha irmã, que é mãe. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando o seu lar. Que Deus continue abençoando os seus filhos. E que os seus filhos lhes tragam sempre prazer e alegria. Que seja um motivo de glórias para o nome do Senhor em suas vidas. Então, a todas as mães que participam da nossa EBD, um feliz Dia das Mães. Que o Senhor abençoe grandemente suas vidas e seus lares. E tenhamos todos nós uma semana muito abençoada. E vamos dar aquela ligada para o papai, para a mamãe, vamos estar junto deles. Então, meu irmão e minha irmã, até o próximo domingo. Uma semana muito abençoada para todos vocês, como já disse, e fiquemos todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa primeira Igreja Batista de Teresópolis, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, um grande abraço a todos.